Só, na aula anterior a gente estava comentando sobre os tipos de máscaras que a gente pode aplicar, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre, sim, máscara aditiva e subtrativa, tá? O que significa isso? Toda vez que a gente vem aqui, ó, e seleciona qualquer uma das máscaras existentes, né? Então, por exemplo, aqui não podemos selecionar aqui, ó, tá? A máscara de retângulo, tá certo? Então, toda vez que uma das ferramentas máscaras estiverem ativas, vocês vão ver essa barra de propriedades que está aqui em cima, tá? Bom, nessa barra de propriedades, nós vamos prestar bastante atenção nessa parte aqui, ó, onde nós temos, seleciona o modo normal de operações de máscara, seleciona o modo aditivo e seleciona o modo subtrativo, tá ok? Então essas duas opções aqui são importantes para a gente poder trabalhar. Então, por exemplo, quando eu trabalho com a máscara aditiva, tá? Então aqui já está selecionado e ele está em aditivo. Então eu vou fazer o seguinte, observe que eu vou dar um clique aqui, né, e vou soltar nessa posição, tá? Então o aditivo tem esse comportamento, ou seja, eu estou adicionando uma máscara, né? Olha só a parte rosada, tá? Na parte externa da onde que eu cliquei, tá certo? Então vamos clicar aqui para remover a máscara e vamos agora para o modo subtrativo, tá? Vou fazer o mesmo processo, cliquei aqui, soltei. Observem que agora a máscara inverteu. Tá certo? Então, quando a gente for trabalhar, tá? Então, presta bastante atenção se ele está em modo aditivo ou está no modo subtrativo, tá ok? Remove a máscara. Se você deixar ele no chamado modo normal, tá? A máscara sempre vai vir por lado de fora, tá certo? Ou seja, na parte que eu não selecionei, tá? Vamos remover a máscara. Bom, isso permite que a gente tenha, por exemplo, né, um controle melhor em termos de máscara. Por quê? Vejamos o seguinte exemplo. Nós vamos vir aqui, ó, vamos selecionar aqui a ferramenta máscara de elipse, né, só como um exemplo, tá? Vamos aumentar o zoom aqui primeiro. Pegar aqui na orelha aqui do Mickey Mouse, né? E vamos pegar aqui, ó, a máscara de elipse, tá? Então vamos supor que eu queira mascarar, ou seja, deixar a parte rosada, tá? Toda a área externa da orelha, tá certo? Toda a área externa da orelha. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso, ó. Então vocês vão perceber, né, nesse momento, tá, que o restante aqui ficou, né, mascarado e aqui ficou livre para a gente fazer edição. Porém, uma parte ela vai ser cortada, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, ó, no sinal aditivo, tá certo? E a gente vai vir aqui, ó, na ferramenta máscara e vamos vir aqui na última opção aqui, que seria uma chamada máscara de pincel, tá? Opa, vamos retornar aqui que eu dei um clique a mais. Na máscara de pincel você pode fazer isso aqui, ó. Certo? Então aí você vem trabalhando a imagem de modo que você vai expandindo, né, a sua área, certo? Bom, aqui no caso aqui, quando você escolhe a máscara de pincel, tem a forma da ponta, né, que seria, no caso estou dizendo que é redonda, ou podia ser quadrada, tá? E também tem o tamanho. Ah, mas eu quero, por exemplo, trabalhar com um valor 20, então dá um 20, clique em Enter, vocês vão ver que o tamanho da ponta ele aumentou, tá? O tamanho da ponta, logicamente, quanto maior, né, melhor para você trabalhar em áreas grandes. Quando você chega numa situação em que você tem que começar a pegar as bordas, você teria que reduzir isso aqui. Ou seja, vamos trabalhar com o valor 5, né? Vamos vir aqui, ó. A gente aumenta o zoom pra gente ir acertando a máscara aqui, ó. Tá vendo? Vou trabalhar com a máscara mais perfeita, tá ok? Uma perfeição maior. Ah, mas eu passei do ponto. É o caso que aconteceu aqui. Então vamos fazer um invertido. Joga aqui na subtrativa, tá? E a gente vem aqui fazendo isso, ó. Tá ok? Então a gente vai ver aí, né, a maneira mais fácil que tem para trabalhar com a máscara, tá certo? E a gente vem contornando, então, como eu disse para vocês, né, toda a condição da imagem, tá vendo? Então aumenta o zoom. Lembrando que a ferramenta Zoom, principalmente nos programas, né, de edição de imagens, eles são fundamentais, tá certo? Então olha só, como eu disse para vocês, né, sempre trabalhando com máscara, essas coisas, né, principalmente essa parte detalhada assim das bordas do desenho, a gente tem que ter bastante paciência para poder trabalhar, tá vendo? Já saiu um pouquinho fora, tá? Ó, então a gente vem aqui, corrige, tá? E a gente vem continuando aqui fazendo nossa máscara, tá certo? Olha só. Sempre trabalhando com zoom, né, para facilitar a visualização.
Vocês estão observando que também eu não estou clicando aqui na ferramenta Zoom, né? Isso significa o seguinte, que o mouse que eu estou utilizando, né? Ele possui aquele roller, né? Então você utilizando o roller fica mais fácil você aumentar e diminuir o zoom. Caso você não tenha, realmente você vai ter que clicar na ferramenta Zoom, sair fora, né, um pouquinho, tá? Para você fazer isso aí. Mas existe também uma tecla de atalho que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Como que ativar o zoom sem utilizar o mouse aqui, tá? Ok? Bom, então tá aqui como é que a gente trabalha, por exemplo, né? Eu não vou fazer muito perfeito não, só para exemplificar. Então observem que agora a nossa máscara que já está criada, né? Já fiz umas devidas correções, tá? E agora eu vou copiar o conteúdo dela para a área de transferência, tá? Se eu pegar agora, né? Vamos colocar aqui, vamos criar um novo documento. Vamos dar um OK aqui, só para dar um exemplo, né? E vamos pedir para colar a imagem, tá? Então tá aqui, ó, a nossa imagem colada, tá? Aqui seria a orelha do Mickey Mouse, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que significa, né? Máscara aditiva e máscara subtrativa, tá? Isso é importante porque às vezes eu faço, né, eu seleciono a máscara e faço uma máscara aqui, no caso de você saindo ao contrário, né? Então se está saindo ao contrário, tá? Verifica aí a ordem aí, se ele está aditivo ou está subtrativo, tá ok? Então pessoal, até mais.